David Livramento terminou a temporada a ganhar. No Prémio Honda Boa Vista, o algarvio andou de amarelo do primeiro ao último dia. A competição encerrou em Gondomar com homenagem ao melhor português na Vuelta deste ano. Bring down the world, I hold the map, you start a fire, we'll meet where the sun burns, tell me what you're sorry for. Heartbreak, if you can break it, right now, suddenly again. Póvoa de Lanhoso, no Minho, junto ao Parque Nacional da Peneda Gerês, recebeu o arranque da primeira edição do Prémio Honda Boa Vista. Em final de época, esta foi a última corrida por etapas do pelotão português. O Castelo de Lanhoso foi o epicentro da tirada inaugural da competição. Ficámos muito contentes com esta partida e a chegada aqui ao Castelo. A Póvoa de Lanhoso recebe isto de braços abertos e é uma grande iniciativa para a Póvoa de Lanhoso. Neste primeiro dia de competição, 70 corredores assinaram o livre de ponto, entre eles Ricardo Mestre, que regressou às corridas por etapas depois dos azares vividos na volta deste ano. Num prémio organizado pelo Boa Vista Ciclismo Clube, com 2 tiradas em linha e um contrarrelógio. Vão ter 2 etapas, embora curtas, muito difíceis para a altura da época, principalmente a segunda etapa vai ser muito difícil, com um percurso com constantes sobes e desces. E temos também um contrarrelógio curto para, de alguma forma, se for possível, desempatar alguma situação que ainda esteja por resolver. Termos alguma animação no último dia em Gondomar, com um contrarrelógio de 4 km, totalmente plano e com boas características para os contrarrelogistas. Os 70 corredores alinhavam à partida para a primeira etapa, que contou com uma visita especial. Tiago Machado, o corredor da Rádio Shack, acompanhou a corrida e aproveitou para rever antigos companheiros. Partida no Castelo de Lanhoso, com esta descida que mais tarde se iria transformar na subida final da etapa. A meta era neste mesmo local, que coincidia com uma montanha de terceira categoria. Imagens do Parque Nacional da Peneda Gerês. A primeira fase da etapa percorria esta região de grande beleza natural, uma paisagem que os corredores não tiveram muito tempo para apreciar, isto porque foi uma tirada muito movimentada, com ataques constantes ao longo dos 113 km. Este é um grupo de 6 unidades que se forma na dianteira da corrida. O pelotão lá atrás não respondia e de onde saíam mais 5 corredores que se juntavam à frente. Henrique Casimiro, o alentejano da Carmimprio, chegava à fuga e assumia as despesas no grupo, que passava a ter 11 elementos. O conjunto de Tavira era o mais representado, com 3 corredores. Além de Henrique Casimiro, estavam aqui também David Livramento e Alejandro Marque. A EFAPEL Glass Drive só tinha um corredor no grupo da frente, Sérgio Sousa, e por isso o conjunto de Carlos Pereira pedalava na dianteira do pelotão, na perseguição aos homens mais adiantados, onde chegava Johnny Brandão. O grupo de fugitivos passava aqui a ter 12 elementos. Ao quilómetro 56 discutiam a primeira montanha do dia, com Diogo Silva do Maia a passar na frente. Segunda posição para José Mendes, do LA Antarte, e no terceiro lugar, Hélder Oliveira, do Honda. O jovem do Maia tentava o triunfo nas montanhas, mas ainda faltava discutir uma contagem que coincidia com a linha de meta. Neste ponto, o pelotão comandado pela EFAPEL rolava a 1 minuto dos fugitivos. Na descida, David Livramento foi um dos vários corredores com problemas mecânicos, uma descida que serviu para reagrupar o pelotão, que voltava a rolar compacto. Faltavam cerca de 30 km para a meta e 4 homens isolam-se na frente. Sérgio Sousa, Délio Fernandes, David Livramento e Márcio Barbosa, 4 corredores na dianteira da corrida, eram perseguidos por um trio onde vinha Hugo Sabido, da LA Alumínios Antarte, de equipamento laranja, também Jorge Montenegro, argentino do Loltano do Nas Douradas, e a fechar este grupo Luís Silva, da Carmimprio. Na frente ia dar-se a junção dos 2 grupos. Aos 4 fugitivos recebeu a companhia dos 3 intermédios e mal chegavam os novos elementos à fuga. Sérgio Sousa desfere um ataque com a resposta de Márcio Barbosa e de Livramento. A investida do corredor da EFAPEL Glass Drive, no entanto, não resultava, mas Carlos Pereira pedia mais. Ô, boa! Bora! Vem para a cadeira, que vou arrancar outra vez aí, bora!
Opa, 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 opa! E Sérgio Sousa voltava a insistir, incentivado pelo diretor desportivo da FAPEL Glass Drive, mas os adversários também estavam fortes e respondiam aos ataques, principalmente David Livramento da Carmimprio e Márcio Barbosa da LA Alumínios Antarte. Até que surge o contra-ataque do corredor algarvio. David Livramento arranca decidido, no lado direito da imagem consegue distanciar-se. O corredor algarvio a ganhar alguns metros. Vindo de trás vemos também o espanhol do Honda Délio Fernandes a colar na frente, mas ligeiramente destacado. David Livramento ia ganhando uma vantagem que inicialmente parecia que a diferença era recuperável, mas o corredor do conjunto tavirense foi aos poucos aumentando essa diferença sobre os adversários e seria aqui o momento decisivo do prémio Honda Boa Vista. David Livramento pedala isolado a cerca de 5 km da meta. O algarvio, natural de Cabanas de Tavira, tinha 3 minutos de vantagem sobre o pelotão, onde não havia quem assumisse a perseguição aos corredores que pedalavam destacados, isto porque as principais equipas estavam representadas no grupo que agora seguia em posição intermédia e onde o entendimento não era o melhor, o que favorecia o fugitivo, que conseguiu uma vantagem de 40 segundos. Lado Amada, é para ir certinho, não precisa dar tudo aqui porque a última rampa é muito dura. Que é para termos força fazer arrabamento, está certo? Vamos lá, vamos! As indicações de Vidal Fitas para Livramento guardar algumas reservas para a subida final até à meta instalada no Castelo de Póvoa de Lanhoso. Vai, está já aí a viragem para a meta! Vai! E o algarvio ia mesmo para a vitória. Já nos últimos 500 metros, a subida final para o Castelo era feita em piso empedrado. Livramento, que está no Tavira há 16 anos, começou a pedalar nos juvenis e foi no período de formação que ganhou a alcunha de Ladomada. Isto porque os profissionais da altura diziam que Livramento tinha algumas semelhanças físicas com Michel Ladomada, um italiano que correu em Portugal na LA Pecol em 1999 e 2000. O Ladomada do Algarve, com a linha de meta à vista, o corredor da Carmimprio vence isolado esta primeira etapa do prémio Honda Boa Vista. Triunfo do corredor algarvio, a subida que acabou por fracionar o grupo de onde atacou o Livramento e que seguia em posição intermédia. O que sabido foi o segundo classificado e o espanhol do Honda, Délio Fernandes, terminou na terceira posição, mas ambos a 1 minuto do vencedor da etapa. Sérgio Sousa, da FAPEL Glass Drive, foi o quarto classificado. Na quinta posição terminou ainda Jorge Montenegro. O argentino do Loletano Dunas Douradas seria o melhor classificado das equipas de clube. O pelotão chegou 3 minutos e 39 segundos depois do vencedor da etapa e tudo levava a crer que a discussão desta corrida ia ser feita entre os primeiros desta tirada. David foi coroado rei no Castelo de Lanhoso, uma conquista com uma dedicatória especial. Em primeiro lugar, dedico à minha mãe, que passou por momentos difíceis, e ao meu pai, que partiu este ano, infelizmente, e o meu avô também partiu este ano, e dedico à minha equipa, que sempre me apoiou e desejavam que eu conseguisse uma vitória, e penso que eles estão felizes, eu estou feliz e esperamos que venham mais vitórias. E tudo estava bem encaminhado para que a próxima vitória de Livramento fosse a conquista deste prémio Honda Boa Vista. 1 minuto era uma vantagem considerável sobre os mais diretos adversários. Gondomar foi o ponto de partida da segunda etapa do prémio Honda Boa Vista. David Livramento defendia a camisola amarela nesta tirada de 111 km, que tinha a meta instalada em Juvim, uma freguesia do concelho de Gondomar. Partida junto ao pavilhão multiusos daquela que é considerada a capital da ourivesaria. Uma etapa quase toda ela discutida nas margens do Rio Douro, aqui a passagem pela barragem de Crestuma. Os corredores iam enfrentar um traçado difícil de constante sobe e desce e este momento em que 5 homens atacam na corrida, conseguem isolar-se na dianteira. Virgílio Santos, Daniel Silva do Honda, Nuno Ribeiro e Sérgio Ribeiro da FAPEL Glass Drive e a fechar este grupo Hugo Sancho da LA Alumínios Antarte. Das equipas profissionais só a Carmimprio é que não colocava ninguém na fuga, isto porque a obrigação do conjunto algarvio era defender a camisola amarela de David Livramento. O corredor natural de Cabanas de Tavira
tinha uma vantagem confortável sobre os adversários. No pelotão também seguia com a camisola branca de líder da classificação das equipas de clube o argentino Jorge Montenegro, do Loltano Dunas Douradas. Os 5 fugitivos não colocavam em risco a camisola amarela, isto porque estavam todos a mais de 3 minutos de diferença da liderança da prova. Na fuga era Sérgio e Nuno Ribeiro que faziam as despesas no grupo, com pouco mais de 1 minuto de vantagem sobre o pelotão que atravessava a ponte de Entre os Rios. Os corredores aproximavam-se da primeira montanha do dia e a situação da corrida ia mudar. O assalto à camisola amarela começava e David Livramento respondia sozinho na defesa da liderança. Aqui ia ficar um grupo onde vinham os primeiros na geral, mas a passar por um problema mecânico prontamente resolvido. O camisola amarela ia depois colar no grupo da frente, onde se juntavam 12 corredores, e na passagem pela montanha de terceira categoria seria José Mendes o primeiro a passar. O vimaranense chegava aqui à conquista da camisola azul da montanha. Os 3 primeiros lugares foram ocupados pela equipa da LA Alumínios Antarte, o conjunto mais representado neste grupo da frente, que na longa descida, depois da montanha, viria a reagrupar-se no pelotão, um mini pelotão onde continuavam os ataques. Aqui vemos o que sabido, Sérgio Ribeiro, Délio Fernandes, Frederico Figueiredo e José Gonçalves. Estavam aqui o segundo classificado, o que sabido, e o terceiro, Délio Fernandes, mas o camisola amarela continuava a marcação cerrada a Sérgio Sousa, quarto classificado na geral individual. Consegues ir embora a ele? É? O gajo vai-te a marcar sempre? Claro. Nova tentativa de Sérgio Sousa e, claro, nova resposta de David Livramento. O pelotão, onde vinha o camisola amarela, estava a cerca de 30 segundos dos fugitivos, que entravam nos últimos 4 quilómetros. E apesar do esforço de Hugo Sabido e de José Gonçalves para levar a fuga até à meta, o gêmeo queria ajudar o colega da equipa, Délio Fernandes, a diminuir a diferença para o comando na geral individual. Mas o pelotão já vinha lá atrás e a subida final até à meta em Juvim era feita com tudo agrupado, onde se destaca Sérgio Ribeiro. O corredor da FAPEL Glass Drive integrou várias fugas ao longo da etapa e ainda teve forças para conseguir o triunfo em Juvim. Com 6 segundos de vantagem sobre um grupo de 15 corredores, onde vinha o camisola amarela nesta chegada que coincidia com uma montanha de terceira categoria. O sabido ainda foi segundo. Daniel Silva ficou na terceira posição, enquanto o camisola amarela foi apenas 15º, mas com o mesmo tempo dos principais adversários. David Livramento segurava a liderança na competição, num dia em que se destacou Sérgio Ribeiro, que voltou a triunfar em Juvim. Eu conheço esta chegada, já ganhei aqui uma vez, hoje foi a segunda vez. Sabia que tinha que atacar na altura que ataquei, que era a cerca de 200 metros. Claro, se trouxesse forças, trazia forças para isso e tudo foi muito mais simples assim. Depois de 2 etapas em linha, faltava apenas o contrarrelógio. Sem montanhas por discutir, José Mendes assegurava a conquista da camisola azul. É sempre bom terminar a época com um bom rendimento e se conseguir um bom resultado como esta camisola é sempre positivo. Também tínhamos o objetivo de romper a corrida para tentar que o Hugo Sabido conseguisse fazer a diferença na parte final. Não foi possível, mas penso que foi uma etapa muito bem disputada e levo daqui a camisola da montanha, que é sempre bom. Mas a camisola mais apetecida de todas, a amarela, continuava na posse de David Livramento, que soube defender-se dos constantes ataques ao longo desta etapa. Hugo Sabido e Délio Fernandes permaneciam a 1 minuto da liderança. David Livramento partia para o contrarrelógio final como principal favorito à vitória. Para o terceiro e último dia estava agendado um contrarrelógio individual. Em Gondomar escreveu-se o capítulo final do Prémio Onda Boa Vista. Este grande prémio de ciclismo já é tradição realizar-se em setembro, este ano com uma nova denominação. Primeiro prémio Onda Boa Vista, e é de facto, os gondomarenses apreciam muito esta modalidade. O Gondomar tem nomes grandes na área do ciclismo, teve no passado, como Império dos Santos, Dia dos Santos, entre muitos outros, e na atualidade continua a ter de facto grandes ciclistas, como o professor José Santos, hoje como treinador, mas também o André Cardoso, que foi distinguido pela Câmara Municipal de Gondomar pelo grande feito que teve na volta à Espanha.
André Cardoso é um dos imigrantes do ciclismo português. Esta temporada defendeu as cores da espanhola Carra Rural, um conjunto onde estão também Hernani Broco, Manuel Cardoso e o jovem sub-23 Rafael Reis. André Cardoso foi o melhor português na Vuelta e Gondomar homenageou o filho da terra pelo sucesso além fronteiras. Tive a felicidade de me apresentar bem na Volta à Espanha, consegui o 21º lugar na geral individual, foi um bom resultado para a minha primeira vez numa grande volta e ao longo do ano senti que evolui bastante, cresci com as competições e com calma tenho conseguido alguns resultados interessantes. O gondomarense sonha com mais conquistas. André Cardoso acha que esta homenagem no último dia do prémio Onda Boa Vista é um fator motivante para o percurso como corredor. Já sou ciclista profissional há 6 anos, passei por grandes equipas, estive ao lado de grandes líderes, ao lado de David Blanco, ao lado do Ricardo Mestre. O ano passado inclusive consegui a vitória da etapa rainha da Volta a Portugal e com este feito acho que é uma homenagem merecida e gratificante para mim e para a modalidade. De regresso à competição, o último dia do prémio Onda Boa Vista encerrava em Gondomar, na Avenida da Conduta, com um contrarrelógio curto. Os corredores tinham pela frente 4 km e estamos a ver imagens do 10º classificado na luta contra o cronómetro. Ricardo Vilela ficou a 17 segundos do melhor tempo. O mesmo registro foi conseguido por Ricardo Mestre, o corredor da Carmim Priu, de regresso à competição, depois dos azares e das quedas que atiraram o Algarvio para fora da luta pela Volta a Portugal deste ano, a conseguir aqui nesta última corrida por etapas um lugar entre os primeiros no contrarrelógio. 8ª posição para Sérgio Sousa, da EFAPEL Glass Drive. O corredor de Santo Tirso foi um dos que mais lutou pelo triunfo nesta prova. Nas 2 etapas em linha que antecederam esta luta final contra o cronómetro, Sérgio Sousa atacou várias vezes, mas sem sucesso. O camisola amarela conseguiu sempre defender-se dos ataques do corredor tircense. Com o mesmo tempo de Sérgio Sousa, a 15 segundos do vencedor, ficou Domingos Gonçalves, o irmão gêmeo de José, a conseguir o 7º lugar da classificação neste contrarrelógio individual de Gondomar. Na 6ª posição ficou José Mendes, da LA Alumínios Antarte. O vimaranense gastou mais 14 segundos que o corredor mais rápido nos 4 km deste último dia. José Mendes, que no final seria coroado o rei da montanha deste prémio Onda Boa Vista. Continuamos em contagem decrescente dos 10 mais neste contrarrelógio de Gondomar. Estamos agora a assistir à prova de Délio Fernandes. O espanhol foi 5º classificado a 12 segundos do vencedor. Délio assegurava com este resultado o 3º lugar na classificação geral desta competição. Aqui a partida do colega da equipa de Délio Fernandes, Daniel Silva, do Honda, gastou mais 11 segundos que o vencedor. O corredor do conjunto achadrezado foi 4º classificado nesta luta contra o cronómetro. A equipa do Honda colocou 4 homens entre os 7 primeiros lugares da classificação neste último dia. O 3º classificado foi Alejandro Marque, o espanhol da equipa algarvia Carmim Priu. Ficou a 10 segundos do melhor tempo. O galego foi nesta temporada medalha de bronze nos campeonatos de Espanha nesta especialidade. Marca que este ano também venceu o contrarrelógio da Volta a Portugal em Leiria, aqui a fazer a viragem ao fundo da Avenida da Conduta, em Gondomar,
e seguia depois até à meta, que se encontrava na faixa de rodagem ao lado da zona de partida. Segundo lugar para o campeão português nesta especialidade, José Gonçalves. O jovem natural de Roriz, Barcelos, conquistou o título nacional logo na época de estreia no pelotão elite. José Gonçalves queria chegar ao triunfo neste contrarrelógio de apenas 4 km, mas foram 4 os segundos que o separaram desse feito. E o vencedor foi Hugo Sabito. O atleta da LA Alumínios Antarte tornou-se um especialista em provas com estas características. Basta recordar que Sabito ganhou o prólogo da Volta a Portugal em 2011 e este ano ficou em segundo lugar com o mesmo tempo do vencedor. O corredor de Cascais estava a partida para este último dia na segunda posição, a 1 minuto da camisola amarela. Sabito gastou 4 minutos e 28 segundos, ganhou o contrarrelógio, mas vencer este prémio Honda Boa Vista era uma tarefa quase impossível para o Sabito, a não ser que Livramento tivesse algum azar. O que não veio a acontecer, o camisola amarela foi o último a partir e, apesar de ter feito um contrarrelógio um pouco aquém do esperado, David Livramento segurou a liderança na classificação da prova. É isso. Não mexe do andamento, segue assim. Vamos. Acelera um pouco mais. E Livramento acelerava para a vitória no prémio Honda Boa Vista, apesar do corredor de Tavira terminar o contrarrelógio apenas na 17ª posição, a 29 segundos de Sabido, foi suficiente para o Algarvio celebrar em Gondomar a primeira vitória numa corrida por etapas. Aqui a classificação final dos 10 mais na competição, o Sabido foi segundo e Délio Fernandes o terceiro, a menos de 1 minuto de David Livramento. O Sabido ganhou o contrarrelógio final, mas o melhor que conseguiu foi reduzir para metade a desvantagem que tinha para Livramento. O prémio ficou decidido no primeiro dia. O David chegou com uma vantagem significante e depois, obviamente, ontem tentei surpreender numa fuga final. Tivemos alguma vantagem, mas não foi suficiente, depois inclusivamente fomos absorvidos pelo pelotão. Novamente na chegada tentei fazer diferença e consegui só o segundo, e hoje foi dar tudo por tudo. Obviamente sabia que 1 minuto era muito, mas estou muito satisfeito com o resultado que obtive, obviamente. Entre as equipas de clube, o melhor foi Jorge Montenegro. O argentino venceu a camisola branca com o 5º lugar na geral. Já sabia que os 4 de adelante estão muito fortes, se nota que a Volta a Portugal estava muito cerca, tem ritmo de pierna ponto mais que eu, seguro. Y ahora tratar de mantener el 5º puesto en la general, el maillot blanco, que para el equipo de Loblé yo creo que es bueno para finalizar época, para otro maillot más para la vidriera. Y bien, hoy en la crono pues a dar todo lo que tenía y ya se nota que las piernas están cansadas, ya los 35.000 kilómetros del año se notan. E com um final de temporada muito positivo, David Livramento venceu a primeira edição do prémio Honda Boa Vista. A primeira vitória numa corrida por etapas e estou muito contente por ter acontecido. Necessitava de uma vitória destas em prol da equipa e para mim próprio, que há muitos anos que venho trabalhando para os meus líderes e penso que é um passo importante para mim e para a equipa em termos de continuidade da equipa para onde precisava destas vitórias assim. Está assim encerrada mais uma temporada no ciclismo de estrada. As batalhas no asfalto prometem voltar em 2013.